Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este segundo trimestre de 2012 estudando as revistas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, as nossas lições com o tema As 7 Cartas do Apocalipse, a mensagem final de Cristo à Igreja. Nós temos aí como comentarista desse trimestre da CPAD o pastor Claudionor de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, que traz para nós como tema o Evangelho do Reino no Império do Mal. Então estaremos estudando sobre a pregação do Evangelho durante o governo do Anticristo na Terra, ou seja, durante a grande tribulação. Durante os primeiros 3 anos e meio, houve paz sobre a terra, houve um grande engano, todos achavam que o Anticristo era o próprio Cristo, mas agora ele é revelado, ele mesmo se revela porque ele coloca uma imagem dentro do templo em Israel, e a aliança que ele tinha com Israel, então, é quebrada, pois os judeus descobriram, então, que ele não era o Messias, não era aquele que eles esperavam. E, através disso, então, existe uma divisão agora. E começa aí uma guerra entre aqueles que, junto com os judeus, vão batalhar contra o Anticristo e aqueles que apoiam o Anticristo. Então vão ser formados aí 2 grandes blocos. Aqueles que seguem o Anticristo e os que não seguem. E nós vamos ver que é uma preparação aí para a batalha, a grande batalha do Armagedon no final da grande tribulação. Então aqui, os grandes pregadores serão então os 144.000 e as 2 testemunhas. E no finalzinho então da grande tribulação, entra aí um anjo pregando o Evangelho eterno. A última chance dada por Deus a todos. Nosso texto áureo diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículo 7. A nossa verdade prática diz: apesar de sua influência e poder, o anticristo não poderá calar a verdade do Evangelho. A palavra de Deus é para sempre. Então chegou agora a hora do juízo de Deus sobre todos aqueles que estão na terra, e é enviado então a última chance para que todos possam se converter. Nesse período nós sabemos que somente a morte aí é que poderá realmente comprovar a fé de alguém, porque ele terá que enfrentar o Anticristo, seu governo, e não receber a marca que será imposta a todos aqueles que pertencerem ao governo do Anticristo. Todos aqueles que estiverem vivos até o final da grande tribulação, conseguirem sobreviver à batalha que haverá no final da grande tribulação, eles poderão então participar do governo do próprio Cristo sobre a terra, que é chamado milênio. Então, até aí, todos que morreram fazem parte da primeira ressurreição. Então, apesar de todo o poder que Satanás emprega durante aí a grande tribulação, demonstra, faz aí o anticristo ressuscitar, faz aí fogo descer do céu, faz a imagem falar, apesar de tudo isso, ele não consegue barrar a pregação do Evangelho, não consegue parar a mensagem de Deus sobre a terra. Ele não consegue destruir a palavra de Deus, pois ela é eterna. Vamos agora então à nossa leitura bíblica, na qual está baseado então o nosso estudo de hoje. Vamos ver aí Apocalipse capítulo 14, e nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000,
que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Glória a Deus, aleluia. Então aqui nós temos um assunto bem difícil, realmente, para estudarmos. Por quê? Porque existem muitas interpretações dentro desse texto que nós lemos. Então, alguns vão dizer que os 144.000 é a igreja, outros vão dizer que são os mesmos 144.000 já estudados antes, que são judeus, exclusivamente judeus. Alguns vão dizer que os 144.000 realmente eram virgens no sentido de não se casarem, como João Batista, como Jesus, como Paulo, que se decidiram, a ficarem solteiros para se dedicarem inteiramente a Deus. Outros vão dizer que virgem aí significa que não se prostituíram, não se contaminaram com a idolatria ou com outra religião e tal. Então existe muita discussão sobre isso. Cada um vai adotar aí o que achar melhor. Mas eu creio que o professor deveria explicar aos alunos que existem interpretações e o aluno vai decidir qual que ele acha melhor. Porque não adianta nós aqui declararmos o certo é isso, a verdade é essa, quando são coisas que vão acontecer no futuro e que não estão reveladas claramente na palavra de Deus. Tudo que nós podemos falar são conjecturas, são o que nós achamos a respeito disso. Então, o que eu acho? Eu acho que 144.000 aqui são aqueles mesmos 144 anteriores ao livro de Apocalipse, ali no início. São os mesmos 144.000. Então são 12.000 homens de cada tribo de Israel. Para mim, eles não se casaram, resolveram ser virgens mesmo. Literalmente, decidiram ser eunucos, assim como João Batista foi, como Jesus foi, como Paulo foi. Por quê? Por decisão própria. E, sendo judeus, pode até ser que eles tinham a mesma qualidade de vida de João Batista. Ou seja, eram nazireus, consagrados inteiramente ao Senhor. Que para mim é o sentido aqui. Então veja bem, assim como Paulo sempre orientava, ele dizia, olha, é eu que estou dizendo. Agora, não sei se é o exatamente correto. E ninguém pode afirmar isso. Agora, quanto às testemunhas, existe aí também muitas controvérsias. Então, alguns vão dizer que são 2 grupos de pessoas. Aí outros vão dizer, até afirmar, não, os grupos de pessoas da igreja, grupo de pessoas dos judeus.
Alguns vão dizer, não, as duas testemunhas são duas pessoas mesmo. Então duas pessoas, pode ser aí Moisés e Elias, pode ser Elias e também Enoque, os dois únicos que não morreram na terra, foram levados direto para o céu. Então, minha opinião, o que eu acho? Eu acho que dá mais certo para ser Elias e Moisés. Por quê? Porque os sinais que eles fazem tem tudo a ver com Elias e Moisés. Descer fogo do céu, parar de chover, pragas, como no tempo de Moisés. Também os dois que apareceram com Jesus no monte da transfiguração foram Elias e Moisés, que pode ter sido exatamente uma visão dessa época que Jesus queria mostrar, quem seriam as duas testemunhas. Então, fica aí, parece que pode ser então Elias e Moisés. Não podemos afirmar, não temos certeza disso. A Bíblia não diz para nós. Então são coisas que não podemos afirmar. Então os professores podem apresentar aos alunos algumas soluções e dizer para eles, olha, alguns acham assim e tal. Você pode dar a sua opinião e dizer aos alunos, olha, essa é a minha opinião. Não quer dizer que esta é realmente a verdade única, esta é a interpretação exatamente correta, não existe outra. Então não podemos ensinar assim. Outra polêmica que pode surgir é sobre o Evangelho. Então são três assuntos aí bem polêmicos. 144.000, duas testemunhas e os Evangelhos. Veja bem, o Evangelho legítimo de Deus é aquele que ensina que Jesus Cristo é o Salvador. Esse é o Evangelho legítimo e tem que colocar o Evangelho sendo cristocêntrico. Tudo baseado na salvação através de Jesus Cristo. Agora, o Evangelho é pregado em suas épocas. Então, a mensagem é Jesus. Agora, a maneira de se pregar é diferente. Veja bem, antes que Jesus morresse e ressuscitasse, o Evangelho é pregado de uma maneira. Veja bem, se prega então falando da vinda de Jesus, do Messias, a Israel. É pregado isso. Os judeus deveriam ter pregado esse Evangelho a todas as nações, falando da vinda do Messias, que vinha para reinar 1000 anos na terra, trazer aí o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, a Moisés, né? Aos judeus, ao rei Davi. Então, é o cumprimento. Deveria ser ensinado pelos judeus a todas as nações isso aí. E eles se converteriam, não ao judaísmo, mas uma religião de Deus. Mas aí o Messias veio e eles não o receberam. Então, agora passa-se a pregar um evangelho diferente, olha bem. Não se prega mais a vinda do Messias, porque ele já estava ali. Então João Batista fala da imediata conversão a Jesus, porque ele já estava ali. Então eles vão pregar Jesus e João Batista prega o quê? O evangelho do reino. Por quê? Porque o reino, se eles aceitassem que Jesus era o Messias, já começava o reino de Messias ali, e Jesus começava a governar sobre eles imediatamente. Acontece que eles não aceitaram, não creram. Então Jesus morreu por nós na cruz, levou os nossos pecados, e agora é pregado o quê? O evangelho da graça. Não se prega mais na vinda de Jesus para reinar nesse período da graça. Por quê? Porque nós não vamos fazer parte desse governo aqui na terra como homens aqui na terra, mas agora como igreja espiritual, no corpo espiritual. Então nós vamos pregar mais esse evangelho do reino, dizendo para as pessoas: aceita Jesus para você governar a terra 1000 anos. Não. Aceita para você ir morar no céu, para você ter um corpo glorioso, ser salvo. Então, agora o evangelho da graça de Deus. Todos se tornaram iguais diante de Deus. Antes, os judeus tinham uma primazia
Eles deveriam acreditar